Faz Direito é um podcast de discussão de casos jurídicos coletados pela equipe junto aos tribunais ou recebidos de ouvintes. A finalidade é utilizar casos reais para explicar ao público, de forma simples e objetiva, como funciona o direito no Brasil. Todos os dados pessoais são preservados para garantir o anonimato das partes, advogados, promotores e juízes. Os apresentadores são advogados, mas nenhum dos casos narrados são da sua prática profissional ou relativos aos seus clientes, em razão dos seus compromissos éticos e do dever de sigilo cliente-advogado. Faz direito. Faz direito, galera. Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um podcast Faz Direito. Hoje é um programa especial, estamos gravando no dia 11 de agosto. Vamos fazer pendura onde depois, meninas? É uma boa pergunta, gente. Né? Um dia eu conto essas histórias de pendura. Ai, meu Deus, que tempo bom que não volta mais. Que tempo bom. Que tempo bom, né? Eu acho que tem que esclarecer pra galera aqui qual é que é desse dia de hoje, né? Eu ia falar que tem que esclarecer também o que é pendurar. Então, por favor, aqui é quem dá ideia fala. Não, eu não sei o que é. Você não sabe o que é pendura? Não. Pendura é quando os estudantes de direito iam no dia 11 de agosto, nos restaurantes, eles comiam e penduravam a conta. Que gente horrorosa. Gente, eu nunca fiz isso. Estelionato eu já fiz, tá? Ai, Lisiane, você entrega com Eu essa já carinha fiz aí. também. Ai, era dia do pendura. Polêmica. Polêmica isso daí. Eu quero falar a frase que a gente recebeu hoje, Eu sempre gente. paguei minhas contas. Quem fica feliz com a frase eu te amo é porque nunca ouviu Espeça-se a guia de levantamento. É isso que eu ia Que perguntar é pra Feliz você. Dia do Advogado pra Feliz gente e Dia pra do todos os Advogado. advogados que estão nos ouvindo e que espero que alguém tenha falado hoje pra vocês, peça-se a guia de levantamento. Não, eu te amo. Te amo pra Eu te amo quê? é bom, mas é fraco. Não, se perguntar qual é o seu Pix, eu já agradeço. Também tô feliz. Isso aí é Indica a conta, dica das bancadas. Dado bancário não tem mais, é só Pix. Agora é só Pix. Mas tem gente que usa dados bancários. Tem, O pessoal mais antigo usa bastante. Então, gente, hoje mais um episódio aqui. Hoje estamos com o time completo, hein? Tá aqui, sim, gente. Essa gente aí, ó. Tudo ocupada Saturno que se alinhou trabalha. em Vênus e conseguimos trazer todo mundo. Ô, Guilherme, só eu e você não trabalham nessa empresa. porque o parece, sol né? está Só em a gente Leão. vem. É, O sol está em Leão. e É que a hoje Lisiane trabalha no Cine também. também. Eu não. Eu trabalho pra Lisiane. Você é verdade, vai ser secretária. Sou secretária dela. Mentira, a Lucília é advogada, coitada, né? O povo fica achando mal dela. Mas vamos lá. Hoje estamos aqui, estúdio diferente, que é o Fiscar já sextou, né? Já sextou, Então esse sim. estúdio hoje, também conhecido sala de casa, se vocês ouvirem barulhos de gatos ou da minha sogra, o Pink vai tentar atirar depois, né, Pink? Fala oi, Pink. Oi, Pink. E hoje a gente vai falar de um tema muito interessante. Poliamor. Poliamor, E quem o não ouviu direito? falar O sobre que poliamor? será que é o poliamor, gente? Gente, eu não sei direito, tá? A gente vai falando sobre isso, né? É um termo referido a quem tem mais de um relacionamento amoroso, né? E concomitantemente, você tem mais outras pessoas. Mais duas, mais três, mais quatro, mais cinco. E quantas pessoas você quiser, tá? Porque o amor é livre. E nessa história de hoje, a gente vai contar uma historinha de poliamor verdadeira que aconteceu. Fala aí, Guilherme. Não, só pra esclarecer o povo que poliamor é diferente de suruba, né? Nada a ver, gente. Poligamia, ou não? Só é uma convivência, né? São relações É uma ideia estreitadas. de ter uma relação, até de constituir uma família Sim. Mais de com mais de um núcleo homem e mulher, Exato. né? Exatamente. Aí, do jeito que quiser, né, gente? Todas as variações possíveis e impossíveis. Mas não é suruba, tá? Porque poliamor é organizado. É. Né? É mais juntar gente pra jogar RPG do que suruba. Exato. Não, mas acho que a diferença é que o poliamor realmente é a intenção de formar uma família, né? Sim. Pelo menos para aquelas pessoas que estão ali, né? Exato. Então a gente vai contar a história hoje do modelo brasileiro, é real isso, tá? Que ele vivia uma vida monogâmica, ok, normal, né? Ele e a esposa, aquele negócio básico. Desculpa, eu já acho muita gente. Aquela mentira.
Até que decidiram ter outras parceiras na relação. Não tem homem nessa relação, só um, tá, gente? Parece que essa situação aí deles decidirem ter mais parceiros rolou depois que eles fizeram homenagem. E aí, Guilherme, fala o que é homenagem? Homenagem a Troá, nós temos a nossa tradutora de francês. Ah, francês, Lisiane. Vai no francês, Eu amiga. vou jogar aqui, Muito nós rico. estamos Tô botando no Google falando pra a ver. 3. A3. A 3. O Troá é 3. É. Ai, rica. Então, depois que eles experimentaram uma relação de homenagem a Troá, uma prática sexual que envolve uma galera... Mentira, só Só 3 3, pessoas. gente. Aí, ó, já Mas botou. enfim, foi isso. Eles estavam lá e resolveram experimentar. Eles falaram, gente, né? Por que não mais pessoas? A questão é que o cara, o nosso sujeito aqui da história, brasileiro, modelo real, o Arthur e a esposa, eles são realmente casados, tá? E eles trouxeram pro relacionamento deles, porque eles se apaixonaram, por algumas mulheres. No caso, à época, 9, tá? É um coração grande. Tá? As pessoas com coração muito grande. Tem gente que ama muito, entendeu? É muito amor. E essa galera toda mais 9 passaram a conviver juntos, tá? Num apartamento. Pra eles, eu entendo, pode ser que não, minúsculo, 95 metros quadrados. Tá todo esse povo no mesmo lugar, tá? Enfim. Depois, gente, aí você vai ficando rico, né? Aí eles mudaram pra uma casa de 700 metros quadrados na Paraíba e cabe mais gente, né? Dá até pra trazer mais pessoa. Marina queria apartamentinho, o povo sofreu, tá? Segundo o próprio Arthur, falo do Arthur, tá, gente? Vou falar pra vocês. Era desafiador, gente, óbvio, né? Abre aspas, passo. Só um chuveiro, tá? A cama só dava pra 5 pessoas, gente. Minha cama não dá pra mim e pro meu marido. E esses 5 pessoas com muito aperto, tá? Algumas das pessoas, né, aí não tinha jeito, né? Algumas das mulheres dormiam no sofá ou no chão, ou em colchão, né, inflável. Fazíamos um rodízio pra ninguém ser favorecido. E até eu ia para o sofá às vezes. Desculpa, gente, não entendi essa frase final do Arthur. Porque ele não pode ir pro sofá? É muito princesa, né? Muito, achei, princesa. É muito princesa. Até eu. Mas como você tem? Eu não entendi. Mas enfim, alguém, né, pode perguntar se essa situação é legal. E aí? Não, viver com um monte de gente em casa não é legal. Gente, eu não acho, exato. Essa relação em si, não. E república, como que É uma fica? república. É uma exato, república. Com benefícios extras. Não, mas aí é mais que república. Então, em tese, eles estão construindo uma família de 10 pessoas. 9 mulheres e um homem, certo? Em tese, todas são mulheres, são esposas dele, ele é marido de todas. Mas nada disso foi formalizado. Então, se essa relação de fato, ela não é ilegal. Eu entendo que ela não é ilegal. Não. A questão é a formalização dessa a relação, que aí é um formalização- outro drama. É um outro drama, exato. A formalização é um drama É. que aí vem com direito e tudo. É. Mas assim, no direito, não dá pra falar que elas são esposas, né? No direito, as pessoas. Gente, eu não sei porque o judiciário gosta dessas coisas, né? Concubina. A gente acha isso amante, ponto. Não é pra amante. Algumas pessoas podem até entender como ilegal por conta dessa conotação de achar que são esposas. Agora, você se relacionar com várias pessoas, Aparentemente. se de início a gente chama de ilegal, se a gente não verificar aquele caso específico ali, né? Não, ilegal, eu acredito que juridicamente não. A questão é que esposa não dá pra ser, né? Aí o direito entende como uma relação de bigamia, né, Gui? É bigamia que é crime ainda, um crime. Nossa, pesado, hein? Reclusão de 2 a 6 anos. É pesado, hein? É pesado. Explica a reclusão pras pessoas, gente. Reclusão, a pessoa começa a cumprir a pena no regime fechado, né? Não pode ir pro semiaberto, nem pro aberto. Porque casou com outra pessoa e tá casado 2 vezes? É porque tá casado 2 vezes. Mas é no cartório. Esse casado 2 vezes. É casado no casamento cartório, formal, né? é casamento formal ou no cartório, ou mesmo no religioso, porque o religioso pode ser reconhecido, né? Sim. Pela lei. Então, por exemplo, a pessoa casou no religioso com a fulana e no cartório com a ciclana, É bigamia? pode ser considerado Pode ser. bigamia. Se ficar o religioso, ficar ali só no religioso, eu não sei, né? Não sei como comprovar, mas se pedir para se aplicar os efeitos efeitos civis no religioso, certamente é bigamia. Exato. É porque tem gente que só casa na igreja e não casa. Que tem um tempo também de você levar o casamento do religioso pro cartório e tal, tudo mais. Se você tiver, vamos pensar, 2 Validar, casamentos né? no cartório, tipo, eu caso aqui em São Paulo e caso lá no Paraná, beleza.
é bigamia, né? Aí não tem o que fazer. Não, Aí, sim. gente, duvido que a pessoa vai perder 6 anos. Nossa. Será? Você tem bons antecedentes, é condenado na pena mínima, né? 2 anos, daí nem vai preso, né? Isso é uma questão muito cultural, né? Da nossa tradição, né? Religiosa e tal. Mas não pode. Tá escrito lá na lei. Enfim, no ano de... Eu só queria deixar claro pra vocês que essa questão do poliamor, a gente trouxe esses problemas jurídicos aí. E realmente o que rola é que essa mulherada pro judiciário é considerada concubina, que é igual, né? Gente, traduzindo, amante. Né? É Maziada também. A Mazia é feio, Juntada. Mas o judiciário usa o nome concubina, né? Ele gosta desse nome. É elegante. É rico. Mas enfim, eu preferia a amante. E aí acontece, o judiciário não reconhece essa relação poliafetiva. Isso é um fato. Mas já houve tempos melhores, né? No ano de 2012, teve um caso lá em Tupã, que houve um reconhecimento, né? Na verdade, não houve um reconhecimento, né? Lavrou em cartório. O Tupã é no interior de São Paulo, tá, gente? O registro de uma escritura pública de uma união poliafetiva, tá? Mas esse documento não é oficialmente um casamento, tá? Sim, mas as pessoas fizeram um contrato, na verdade, né? Reconhecendo uma sociedade de fato, ou seja, uma sociedade que estava acontecendo, né? Então... Que era algo comum de se fazer com casais homoafetivos quando não tinha o reconhecimento da união homoafetiva no Brasil. Eles faziam um contrato de sociedade de fato para dar alguma garantia e destinação de bens em caso de morte, separação. Uma segurança jurídica, né? Para aquele casal, uma segurança jurídica mínima, né? Mínima, pelo menos, Só que, gente, a gente andou, né, para alguns para trás, né? E o Conselho Nacional de Justiça decidiu em 2018, né, que não poderia mais nenhum cartório brasileiro registrar a união poliafetiva, nem como sociedade de fato, tá? E é isso, e as pessoas estão numa situação hoje completa de ausência de regulação, tá? Gente, mas dá pra reconhecer uma união estável nessa situação aí do Arthur com as 9 mulheres? Com as 9 não, né? Com as 9 não. Ainda mais porque ele é casado, então se ele é casado, ele não pode estar em uma união estável. Exato. É isso, gente, não há nada. É isso, tá? Não tem como. É isso. A união estável, tá, gente? Só pra entender, é tipo entre aspas, tá? Mora junto. Você não tá... Você pode formalizar no cartório uma união estável. E aí, se você formalizar uma união estável no cartório, você vai ter um negócio de regime de bens que é a comunhão parcial de bens. Né? Ou seja, formalizou a união estável hoje, 2023, a partir daqui, tudo que vocês constituíram juntos, comprou um carro, uma casa, um apartamento, vai ser dividido na metade pelos dois quando vocês se separarem, porque o direito é sobre isso, né? A gente já pensa na separação, tá? A gente já pensa na morte, já pensa na separação, já pensa em todas essas coisas. Mas assim, a gente é treinado pra achar o erro, né? Pensar o que pode dar errado. E a união estável em si, ela é reconhecida também, a legislação facilita a transformação dela em casamento, por exemplo. Sim, quem já vive união estável há muito tempo faz a conversão. A lei facilita. Mas é porque às vezes as pessoas podem pensar, não pode ter uma união estável entre Arthur e as 9 mulheres? Porque, tipo, ela mora junto? Sim, ela mora junto. De fato, né? mas de direito, elas não têm. Você tem que separar. Por isso que eu falo, não acho que essa relação seja ilegal, a relação em si. Agora, se você pensar nas relações e nas consequências dessa união, aí sim a gente já entra talvez numa questão de legalidade, não aceitação, enfim. No mínimo de não proteção. De não proteção, As pessoas exato. não vão ter proteção. De fato, quem só tem proteção é a mulher, a esposa do Arthur casada com ele. Exato. Né? Infelizmente, nessa situação. É assim, né, gente? A gente só tem nessa situação, que dá pra dizer por enquanto, é que a gente só tem um monte de gente morando junto, tá? Exato. E teoricamente se pegando, essa parte a gente não sabe, não tem conhecimento, então não nos foi passado, tá? Mas a gente pressupõe. Só que o povo, né, gente, arruma pra cabeça, o Arthur arrumou a cabeça, ele resolveu o quê? Casar, né? Casar no sentido de fazer um casamento simbólico e tudo mais. Ele casou com 8 mulheres, uma ficou pra trás, gente, não sei o que aconteceu com ela. Uma já era casada. Uma já era casada, que eram 9. Ele já era casado. Verdade, Ele quis fazer uma celebração com as outras 8. Mas ela não tinha que casar com as mulheres também? Ou não? Olha! Casar entre si? Não, mas acho que tá dificultando a história, né? Porque senão ia ser pior ainda. Você quer acabar comigo? Porque todo mundo... Não, porque Não, todo pensei, mundo... mas ele não podia casar com algumas, ela com outras, enfim, não sei. Não, assim, eu acho que, olha a situação, tá, do patriarcado acontecendo aqui nesse momento, nessa Por isso que eu fase. pensei, viu? Eu sou um cara desconstruído, vocês me desconstruíram.
caso vai me custar caro depois. Vai render. A diferença de poligamia e poliamor nesse cenário é justamente essa. Exato, viu aí, ó. Sábio, um sábio. Não, mas olha a situação, é verdade, né? Por que é só ele, né? Porque eu só tô falando do Arthur, né? Mas e a situação dela? Mas a história é do ponto de vista dele, né? Porque aí a gente tá pensando na situação, porque a gente vai continuar contando e vai ter desdobramentos em relação a ele. Gente, é o plot twist, né? Isso, Famoso. né? Então, aí ele se casou com as duas mulheres, o casamento foi celebrado em São Paulo, foi um padre católico que, óbvio, não quis se identificar, né? O local não foi revelado, e aí eu entendo, gente, porque, tipo, eles sofreram muitas situações de ataque nas redes sociais, em outros lugares, tá? Eles ficaram com medo de ataque preconceituoso e tudo, né? Inclusive, o Arthur contou na época do casamento, né, que ele entrou em contato com 83 igrejas pra tentar realizar a cerimônia. E ele falou que ele ouviu muita ofensa, muito palavrão, enfim, pessoas fizeram chantagens com ele, falavam que ia entregá-lo pra polícia, enfim, gente, não, né, não é crime ele tentar fazer isso, tá? Não faz sentido, né, não é crime isso. Pode ser, do ponto de vista moral, do que a sociedade entende como, né, moral, pode ser que eu não concorde, né? Não tenha visto aquilo, acha aquilo absurdo, mas aí as pessoas entenderem que é crime, que vão denunciá-lo pra polícia, né? É uma outra história. É que aí tem a questão também, assim, ele ao buscar a igreja, acho que católica, não sei se foi uma igreja católica. Foi. Mas ele tá indo contra, aqui não é passar pano, mas ele tá indo contra os preceitos dessa religião que não admite essa prática, né? Então, assim... vamos ponderar um pouco também, né? Se eu quero casar e essa prática não reconhece, porque eu vou insistir com 83 igrejas, né? Pra tentar fazer, um pouco... Eu acho que é um pouco chamar atenção. Eu acho. Enfim, gente, é complicada essa situação porque o próprio STF, a gente tá falando do Supremo Tribunal Federal, gente, porque o Supremo Tribunal Federal é o último lugar para você, né, recorrer. Não deu certo ali, aí vai pro limpo, que aí são eles mesmos. Então não tem muito pra onde correr, né? É o STF o último lugar de decisão nossa. Então, assim, o STF entende que tem uma situação de exclusividade, de monogamia, né? Então, por isso é impossível reconhecer essas questões poliafetivas, né? Tem essa situação ainda, Em 2020, inclusive, surgiu uma esperança aí pra galera adepta do poliamor de tentar regularizar essa situação, né? Mas o STF já tirou rapidamente a esperança das pessoas, né, gente? E por maioria dos votos, eles consideram ilegítima a existência de duas relações paralelas, tá? De duas uniões estáveis, ou de mais de um casamento, ou de uma instável casamento, né? Inclusive, que aí eu achei que foi bem complicado, né, isso daí, até para efeito previdenciário. Então, o STF entendeu que, inclusive é um tema do STF, né, ficou o tema 526, que ele falou o seguinte: é incompatível, tá, com a Constituição Federal o reconhecimento de direito previdenciário, que é a pensão por morte, a pessoa que manteve durante longo período e com aparência familiar, não importa, viu, gente, se tem aparência familiar, tá? União com outra pessoa casada, porquanto o concubinato, falei que eles gostam da palavra, não se equipara para fins de proteção estatal, para fins de proteção do Estado, né, as uniões afetivas resultantes do casamento e da união estável. Só para explicar, antes dessa decisão do STF, se houvessem duas pessoas, eu, né, casada, e a Lucília como a concubina, desculpa aí, a Lucília como a concubina, nós duas poderíamos ir no INSS e requerer a pensão, e nós duas receberíamos cada uma, né, metade para cada uma. Hoje nem isso mais, gente. É isso, a pessoa que é a amante ficou totalmente apartada, né, de direitos. Desprotegida real. Porque às vezes, porque antigamente tinha algumas separações, né? Então quando a concubina não sabia da outra, da esposa, existia uma situação de entender que essa pessoa poderia sim pleitear direito. Porque ela tava de boa fé. Porque ela tava de boa fé e tudo mais, que é o concubinato puro. O STF conseguiu dividir em puro e puro. Então essa situação ficou bem dramática. Mas enfim, gente, vamos voltar
voltar pro Arthur, tá? E as mulheres dele, que tem um monte. O Arthur agora saiu daquela fase pobre, entre aspas, no sentido de pobre do tamanho do apartamento, tá, gente? Pra ele e pra 9 mulheres, tá? Não cabe. E ele foi pra uma fase totalmente rica, mansão, 700 metros quadrados. É uma cama gigante, que ele mandou fazer uma cama gigante pra todo mundo, tá? Gente que pagou 500 mil reais numa cama. É o quê? Me senti muito pobre. É isso, gente, é o preço da casa. Não, pagou 500 mil da casa. Não. Que cama é essa, Deus? Ele falou que a cama é mais gigante, mas que ele pagou 500 mil. Ele mentiu, mas tudo bem. Não sei, a gente não dá pra falar essas coisas das pessoas, você vai saber. A cama é 9. São 9, eu sou uma, tá verdade. Eu vou melhor ficar calada. Calada vence. São 10 contra 1, né, cara? É verdade. É 10 contra 1, que tem ele. Você vai ficar desaplaudida. Desaplaudida. Vai ficar desaplaudida. Desprestigiada. Desprestigiada, exatamente. Enfim, né? Aí como nem todas as relações são flores, o que acontece? As pessoas brigam, tá? Em qualquer relação, até no poliamor, viu? Tem briga. Mas enfim, antes disso, o muro das brigas, o muro da casa do Arthur foi pichado, tá? Isso foi em 2022. Como diz eles, família do demônio. Não são bem-vindos e vão embora. Aí parece, isso eu não tenho certeza, tá? As fofocas, que algumas das esposas dele começaram a questionar, né? Gente, será que é certo essa forma de relacionamento? Será que, né, demônio, igreja, não sei o quê? E elas acabaram indo embora, né? Mas enfim, ir lá ajudar o menino a pagar as contas, ninguém vai ficar dando pitaco na vida dele. Todo mundo foi até escrever no muro dele, né? Falando em conta pra pagar, né? O que aconteceu? O Arthur, né, é quem sustenta a casa. Então a mulher foi embora e tudo, acho que até diminuiu um pouco as despesas dele, né? Mas ele, segundo, né, o próprio Arthur, ele tem um rendimento mensal de 350 mil, dá pra comprar cama, gente. Se é por mês 350 mil, compra fácil essa cama, tá? Viu, Lucy? Tá. Segundo o Arthur, os gastos da casa são de quase 70 mil no mês. A gente será... Ou seja, nossa, não sei dizer sobre isso. Precisava de uma mãe com 9 filhos, Como? Exato, como? Diz ele que só a compra do mercado gira em torno de 11 mil no mês. Tem até fotinha dele na internet, porque eu vi, tá? No Instagram, com ele fazendo as compras de mercado com a mulherada lá. Aí, gente, até aí tá tudo bem, né? Mas, e como que fica essa grana? Como que fica esse patrimônio, né? Assim, e as meninas que foram embora? Tem direito? Essa é a minha pergunta, gente, real. Direito? Elas têm vários direitos com relação a... Tipo assim, elas têm direito, porque, cara, ele comprou a casa, só a cama, tem direito à cama, tipo assim. Mas diante do... se a gente for ver o entendimento do STF nesse sentido hoje, no Brasil, se não há nenhum contrato entre eles, nenhum acordo escrito, ele não tem nada. A única pessoa, na minha visão, que tem alguma coisa é a mulher que é casada. E as outras 8... uma partilha de bens. Não tem condição nenhuma. Se eles não tiverem nenhum contrato. Não tem. Nada reduzido a termo. Quem tem os direitos resguardados patrimoniais em virtude do regime de casamento é a mulher que ele casou. Gente, mas é tenso, né? Porque as meninas estavam com ele na hora que comprou a casa, na hora que fez essa cama, construiu as coisas. Não, mas aí é uma outra questão. Se a gente for falar... da questão jurídica que a gente tem de cenário hoje, ela não tem nada. Aí uma vai ter que entrar, é o que acontecia antigamente, que agora nem acontece mais. Uma vai ter que entrar, tentar se reconhecer como união estável. A gente já sabe que não vai ser, porque a gente já sabe que o entendimento desse até então, a não ser que ela traga novos argumentos, né, que o direito é inventivo, né? E aí ela pode vir trazer novas questões e tudo mais. Mas até então, a única pessoa, na minha visão, que tem direito a alguma coisa é a mulher que tem o papel escrito. No papel, é o papelzinho. É o papelzinho. Né? Porque se ela não tem nenhum contrato, aquilo que a gente falou, é ilegal, não é? Ela se relacionou com 9 pessoas. Só que uma ele resguardou. Ele já tinha um casamento prévio. Então, se a gente for pegar o que a gente tem hoje no cenário jurídico legal do Brasil, a mulher casada, pra mim, é a única que teria direito. As outras iam ter que lutar na justiça pra saber se ela tem direito a alguma coisa. Aí ia cair naquela história que a gente já sabe, uma sociedade de fato, um negócio.
É porque é duro, né? Porque foi pesada a decisão do STF, né? Porque ele falou assim, concubinato é uma relação ilícita. Ai, gente, não é ilícito. Eu não consigo entender. É porque a gente também tem decisões que são cheias de questões culturais, religiosas, de uma sociedade. Se você parar pra pensar que para algo ser lícito não pode sofrer uma sanção do Estado, é ilícito, porque o concubinato sofre uma sanção do Estado, não é reconhecido. É problemático porque, no fundo, isso está dentro de uma ótica meio, assim, como posso dizer, econômica, assim, que é o cara que produziu aquilo, mas tudo que eles produziram, assim, dependeu do trabalho dessas mulheres, da convivência. Então, assim, ó, para e pensa, gente, se há uns anos atrás, quando ele começou a relação, eles estavam num apartamento de 95 metros quadrados em São Paulo, aí o cara deu essa puta up na vida, né? Enriqueceu aí com uma mansão de 700 metros quadrados, podendo comprar uma cama. Não foi sozinho. Não, sim. Entendeu? Não, esse é o pressuposto, inclusive, da união estável, do casamento, exato. Não foi sozinho. Colaboração, esforço comum, exatamente. Ali a gente pode pensar, se a gente for pensar na relação. É que eu acho que a gente vai ter duas perspectivas, né? Aí a gente tem que decidir qual ponto de vista a gente, como advogado, por exemplo, estaria. Se a gente estivesse do lado delas, a gente ia ter que identificar aquela, descaracterizar essa tese de que é ilegal, descaracterizar essa ideia de que a jurisprudência não entende que é ilícito, é impuro, sei lá o quê, para poder defender o direito delas a um patrimônio possível aí, né? E só lembrando, gente, que a gente tá falando só das mulheres, os filhos não tem nada a ver com isso, porque se tiver 20 filhos tem que dar pensão igual para 20 filhos, considerado do mesmo jeito, né? Então só dessas mulheres, coitadas, que vão ficar de mão no tempo que esses filhos iam ser considerados bastardos. Mas já acabou esse tempo, graças a Deus. Antes de 88, né? Antes de 88, não foi isso tanto tempo assim. Mas já foi, menos um drama, né? Agora a gente vive as mulheres que ainda precisam, né, ser protegidas nesse sentido. Agora. O que vocês acham que seria uma forma de, por exemplo, de assegurar esses direitos? Porque, gente, não é justo isso. Mas justo e injusto a gente não tá nem falando do direito. Eu pensei numa holding familiar. Eu pensei também ou um contrato entre eles para preservar o bem. Uma holding familiar, eu criaria uma empresa, um propósito específico de gerar o bem dessa família. Tá. E cada um desses membros da família teria um capital social, né? Você ia ver como um negócio. Você não tava nem com uma relação de holding familiar, mas até meio que dá uma descaracterizada da ideia familiar e vira um negócio. Que é o que os holdings familiares são, um negócio para proteger patrimônio familiar. Né? Ou de algum familiar. Específico, mas aí deixa abaixo. Isso é para outra história. Eu acho também talvez um contrato. E aí entra no direito contratual normal. Um objeto, vai ter um objeto ali. Quais são os bens que eles compraram? Como que vai. Igual a Alessandra falou, se a gente partir do princípio, casamento, né, os bens são divididos, pensando no esforço comum, e a gente tem um outro drama também, que às vezes a pessoa não quer dividir, mesmo tendo o regime jurídico lá do casamento. Você vai ter um negócio. Então, como que é um negócio? Negócio são 10 sócios. Mas aí você vai cair num direito de empresa. Direito de empresa. Mas pelo menos você não deixa a pessoa desamparada. Porque a justiça já entende o que acontece nisso. Não tem aqui uma relação familiar. Nem vou entrar aí no direito de empresa, que também tem como deixar a pessoa desamparada, né? Não, exato. Mas nesse caso, para proteger essas mulheres, a gente, como advogado delas, faria um contrato que protegesse todos os bens que surgissem desse tempo de união, porque é aquela coisa, são 10 pessoas hoje, o Arthur mais 9. Mas pode ser que uma saia, outra saia, vai saindo os pedaços, entre outras pessoas, porque a galera do poliamor... Tinha 6, tá? Então, só no final aí. Então, aí saiu 4. Não, são 3 mulheres, 2 mulheres que saíram, a mulher que ficou, a mulher casada. Então, essas 2 pessoas, se elas não têm nenhuma garantia contratual para isso, a gente já sabe que se essas mulheres entram na justiça para reivindicar seus direitos, elas já vão ter barreiras. Dificilmente. Dificilmente elas vão conseguir alguma coisa, elas vão ter que provar. O impedimento é esse. Elas vão ter que cair talvez no direito de empresa, provar que elas se esforçaram para aquele negócio, entre aspas, funcionar. Mas como família... Como unidade familiar, como a gente vê na Constituição, que é a união a fim de construir uma vida, não vai ter, porque a gente já sabe que a STF não entende isso. E enfim, tchau. Isso é isso, gente, porque assim, quando a gente tá falando de casamento, é claro que cada casamento tem um regime. Às vezes eu caso um regime de separação total de bens, ok. Mas quando eu caso um regime de comunhão parcial de bens, né, comunhão total e a união estável, que é comunhão parcial, significa que eu tô construindo ali os bens de forma conjunta, né? Agora, nessa situação, eu acho, concordo com o Gui, talvez a holding familiar seja melhor, porque, por exemplo, essas meninas saíram.
elas levam um pedaço, né? Paga-se um valor para que elas saiam. Elas não saem também, né? Com uma mão na frente ou outra atrás, que é o que acontece. Porque eu sinto que numa relação dessa, o Estado deixa de fora as outras pessoas que estão ali. Independentemente do que a gente pense, né? A questão existem pessoas que resolveram se relacionar dessa forma. Todas elas têm que ter resguardo jurídico. Que é injusto alguém contribuir para o enriquecimento da família, apesar que você não reconhece a família, mas essa sociedade faz, e não receber nada em troca. Vida um enriquecimento ilícito, no fim das contas. No fim, Mas ali a gente não vai estar falando, por exemplo, de regime de bens. Porque pro Estado você não está reconhecendo uniões ali. Não existe uniões no plural. Não. A única pessoa que tem direito ali pro Estado é a mulher que casou. E agora nenhuma outrazinha que podia entrar para questionar vai poder. Porque o STF agora fala que não. Então, assim, nem isso. Se você não tem nada, muito provavelmente essas mulheres, todas essas pessoas, né, a gente tá falando de mulher, mas poderiam ser uma relação afetiva, enfim, elas vão sair desamparadas. E elas trabalharam para isso, elas contribuíram para isso, se elas não provaram, eu acho que cai ou numa hold, se elas tiveram a noção de fazer no começo, ou um contrato, porque, vamos supor, tudo bem, a hold talvez seria mais interessante, mas nem um contrato a pessoa não vê nada. É que a hold, ela te dá essa facilidade da pessoa sair sem você ficar pagando um monte de taxa nem nada, você só paga um valor pra ela, acabou. Ela tem uma facilidade de gestão de patrimônio. Então, mas aí você gera patrimônio, você trata aquilo como uma empresa. Exato. Você não trata aquilo como uma relação familiar. Mas eu acho que assim, a relação familiar acaba ficando no âmbito interno, íntimo de cada um. Entre quatro paredes. Porque assim, gente, se eu parar pra pensar, o casamento é um negócio jurídico. Ele é um contrato. Exato. Ele é um contrato mais formal que a gente tem no direito. Então, mas você já tem as regras estabelecidas no contrato. No casamento, que ele é um contrato. Ele formal, é um contrato, solene, tá, tudo mais. Ali você não tem um casamento. A própria ideia de amor romântico vem depois do casamento, né? Primeiro eu vejo que regime que eu caso de bem. Primeiro não, você não fazia contrato pré-nupcial. Pra que você faz contrato pré-nupcial? Te ama, será? Não, mas mesmo historicamente, o casamento veio antes da ideia de você casar por amor. Por amor, exato. É um negócio. É um negócio. Mas é um negócio. E ali também vai ter que ser tratado como negócio. Vai ser uma hold, um negócio hold. Aí é o direito inventivo. O que dá pra fazer? Contrato, hold? Põe uma hold ali, porque como tem aparentemente, sem julgamento de valor, tem um entra e sai de pessoas, porque ele quer ter mais pessoas no relacionamento, eles querem inclusive ter filhos desse relacionamento. Sim. Então, assim, fica mais fácil pra pessoa entrar, mais fácil pra pessoa sair, sem que ela perca direito, e ele pode dar eles podem decidir percentuais de cada um dentro da relação. É duro porque você tá tratando como uma empresa, mas se você for analisar como um contrato, uma empresa. Mas se você for analisar o casamento, é um pouco parecido em termos jurídicos falando, Você né? sabe quando esse assunto ficou muito em voga? Ai, que palavra muito bonita, né? Voga, chique. Ficou muito assim quando o Mr. Catra morreu. Vocês lembram disso? Mr. Catra. O Mr. Catra tinha várias esposas. Não sei quantos filhos, muitos filhos. 21, 22. Parece que entre elas tinha um acordo. Ele era casado com uma. E entre elas viviam todas próximas ou todas no mesmo condomínio, alguma coisa assim, eu não lembro direito, mas eu lembro que essa história do Mr. Catra veio porque deu alguma treta entre os filhos por conta de herança. As companheiras não. Olha. Foram os filhos que começaram a questionar, porque eles têm direito de herança, todos eles, né, obviamente, filho. Qualquer uma delas que fosse, mas elas viviam em harmonia. Assim, aparentemente, a gente não sabe efetivamente, né? Mas confusão de patrimônio não veio a partir delas, veio a partir dos filhos. Nunca ouvi nada do Mr. Catra, em termos delas estarem tretando. Todo mundo concordava, eles tinham um acordo entre eles. Eu lembro que eu vi isso em algum programa de fofoca, desculpa, gente. Consumo isso. Eu lembro que eu assisti nesse programa de fofoca terrível, de péssima procedência, posso até estar mentindo, a chance é grande, mas que eu me lembro, sim, entre elas não, eu acho que eram 4 ou 5 companheiras, entre elas não tinha confusão. Gente. Porque ele também, se eu não me engano, tinha um plano de divisão de bens já pré-estabelecido. Porque provavelmente ou ele fez um testamento, ou ele fez ou ele fez alguma testamento coisa. Não dá, né? Pra deixar. Mas ele poderia. Testamento não dá pra concubina. Não, mas ele poderia deixar um bem pra alguém, independente de ter uma relação. É que uma ia ficar com 50% uma ia ficar com 50% que era a mulher casada. Beleza, mas os outros 50% ele podia testar do jeito que ele quiser. Todos os filhos, né? Se elas fossem. Ele tinha 21 filhos.
Exato. Era um bom patrimônio, mas era uma galera. Mas por testamento é extremamente arriscado, daria pra invalidar. Sim, mas enfim. Por conta de concubinas. Elas viviam no mesmo lugar, imagina, não tinha problema. Mas deu certo, gente, é civilizar. Então, mas aí é aquela coisa, se antecede a questão, você consegue organizar tudo. Se organizar direitinho, todo mundo sai ganhando. A verdade é, gente, é sobre isso. Alguma coisa vai ter que fazer, porque se for pro judiciário, que hoje, o cenário que a gente tem hoje, a chance de nenhuma delas ganhar nada é muito grande. E se for pensão, então talvez o INSS nem ligaria, vamos dizer assim. Ele não, mas agora o STF já brocou o negócio. Não posso pagar. Mas aí você tem que pensar assim também, essa decisão do STF veio num período complexo também na nossa sociedade. E as decisões do STF, elas refletem mais ou menos o que vem acontecendo. Com certeza. Então as a gente disputas tem que, de poder. Você tem que ver como é que a gente tem um retrocesso desse. Pessoas no início dos anos 2000 ganhavam. Achei muito estranho. A esposa casada no papel e uma companheira de vida de anos. E a gente sabe que essas relações existem até hoje. Então, assim, por que a gente volta? Qual é o contexto social que a gente está vivendo naquele momento também para essas decisões? Vamos fazer a reflexão. Fazer reflexão na vida, gente, porque assim, né, o direito, infelizmente, o fato social vem antes dele, né? Depois que a gente cria o direito, né? Vou encerrar aqui, né? Não, mas agora eu vou terminar com uma frase muito interessante para esse dia. Quem inventa essas coisas são os advogados, porque eles trazem as teses para o judiciário e aí o judiciário fala, tá bom, colou, vai. Ou não, porque muitas dessas teses vieram de casos de advogados que inventaram algumas questões porque não havia legislação que pudesse trazer a proteção para essas pessoas. Obviamente, principalmente direito de família, né, gente? Exato, porque como é que você faz? São 9 pessoas, como é que eu vou proteger essa gente? O que eu vou inventar? Na lei não tem nada, a jurisprudência não tem nada. Eu preciso proteger, essas pessoas precisam de proteção. Então, geralmente essas teses surgem de base mesmo da advocacia. Eu tô defendendo a fazendeira. É verdade. Abandono afetivo foi uma. Exatamente. Porque você pensa assim, quem vai levar para o judiciário isso? Se o advogado é essencial à justiça, alguém tem que levar. A Defensoria Pública também, que são maravilhosos. Alguém leva. O juiz não decide o que ele quer. Só porque é o dia do advogado, você tá tô homenageando. Beleza. Mas é verdade. Claro. Eu vou encerrar falando sobre o Arthur. Se você quiser, a gente tá aqui. Como é que Se sobrou alguém nessa galera, liga. Liga, a gente faz seu contrato. Mas essa sua frase foi muito dúbia. Você quer dizer o quê? Que a gente pode auxiliá-lo juridicamente? Ou você quer entrar no harém? Olha. Ai, Jesus, você tá falando? Ela não pode, ela já é casada. Ela não pode, ela tá errada. Ela já tem negócio. E aí passamos o episódio inteiro falando sobre isso. Não é um fato impeditivo. Todo mundo casado. Casado. É verdade. Desculpa, gente, errei. Meu erro. Errou. Voltando, Arthur, se você quiser nos contratar, estamos aqui. Liga. Brincadeira. Pra fazer uma hoje. Mas você não contratar a gente, tá? Contrata alguém, né? Ajuda a mulherada aí, por favor. Ou pelo menos nessas relações, você ouvinte, que a gente sabe que tem uma galera que vive junto. Se quiser proteger, na verdade, precisa formalizar isso. Quer fazer hold? É difícil? Não é tão difícil assim, mas enfim, tem que ser real especialista nessa parada, porque é meio complexo. Faz um contrato, se garante, né? A gente... faz alguma coisa você tem que fazer. No cartório você não vai fazer nada. Você faz o contrato particular, assina as testemunhas, dá validade jurídica que a gente fala pra esse negócio, porque ele é um negócio. Você não vai ter ali relações familiares reconhecidas pela lei, mas enfim, você vai ter um negócio jurídico reconhecido pela lei. Já tá bom demais da conta. Gente, esse foi o nosso podcast de hoje, nosso episódio. E agora a gente vai pro nosso final. Vamos ao grande final, que é o... Juridiquês em bom português. Vai lá, Guilherme, nosso querido erudito. Eu não sou erudito e eu estava preparado para uma palavra que já deram spoiler, né? Que ia ser amaziado, concubina. Então, a Alessandra me obrigou a apelar. Nossa senhora. Aliás, eu acho que a Alessandra devia ir pro gasto público. Entendi o que ele falou.
Pra quem? Pra onde? Como é que é? Você sabe que essa palavra eu real não sabia o que era. Eu também não sabia. Ah, tá, porque eu achei assim, eu me senti meio burra. Regástulo. Eu falei assim, gente, Machado de Assis usava, Rui Barbosa usava essa palavra. Não, juízes de hoje usam, daí o pessoal eu falo, o que eu faço com isso? Exatamente, não tem. Juiz, se você usa essa palavra, não usa. Coloca uma palavra mais simples, que é qual aquela? Qual que é o sinônimo dela? Mas eu vou ajudar vocês. Gasto é onde fica gastoado. Lógico. Agora, eu sabia. Assim, eu tinha a impressão que eu já tinha ouvido falar. Não conhecia esse sujeito. Eu já tinha comido, você conhece? Pink, espero que você nunca seja gastoado. Eu também. Porque gastoado é a pessoa que está presa. O ergasto é a cadeia, meus amigos. Baixaria. Gente, por Deus. Baixaria. Eu nunca ouvi falar essa palavra na live. Então, é uma loucura, porque parece que o juiz que usou essa baixaria aí, 2 dias depois ninguém tinha cumprido a decisão dele, porque ninguém entendeu. Lógico. Tipo, a pessoa fugiu, né? Lógico. Eu acho que ela ficou na dúvida se ia presa ou podia ir embora. Nem sei se ela fugiu. Mas é real mesmo? É verdade. É um problema sério, a gente não inventa as coisas, não. Isso com certeza. Aqui é um problema sério. Eu achava que essa palavra era uma palavra, assim, tipo, inventada mesmo do mundo jurídico, mas ela existe no dicionário. Eu fui abrir o Aurélio. Tem do latim, né? Deve vir. Essa baixaria aí, gente. A gente encerra o nosso programa de hoje. Deixa eu terminar de explicar, porque é muito complexo. Só cadeia. Tanta coisa pra isso. Mãe do guarda. Deixa eu falar, Acabou. Manda o sujeito condenado pra cadeia. Exato. Não. Deixe preso. Deixe preso. Manda deixe preso, todo mundo vai entender. Deixa preso, enfia o dedo na cara dele, gente. Manda a casa caiu, Playboy. Tem vários. Tinha assim, a casa caiu, recolhe seu recinto prisional. Já é bonito. Mas aí a pessoa entende, tô presa. Então, deixa eu fugir agora. O senhor foi apenado, vai cumprir pena de detenção ou reclusão. Instituição. Já tá complexo. Instituição mas de ainda correção. dá pra entender. Ainda dá pra entender. Instituição de correção também, né? Mas se não desse... já tô... Gente, mas ainda é menor que regaço, tanto que ninguém cumpriu. Então, o Caetano não cumpriu. Não tem Não, condição pra de mim ele cumprir. devia ser tipo brother do Heráclito, Platão, sei lá. Não, é conflito mais o processo criminal, porque né, a gente sabe que infelizmente... crime tem essas coisas. Não, o crime né? tem, mas se você dificulta mais um universo que já é muito complexo... fez igual do latim lá. Ai, nem, pelo amor de Deus. Não. Começar a traduzir esses trem, gente. É isso, gente. Esse foi o nosso podcast de hoje. A gente deseja que vocês nunca sejam levados ao ergasto. Nem sei falar, tá? Eu também não sei falar. É isso. Só o Guilherme. Esperando que você não esteja preso. Não, e se você está no ergasto público ouvindo a gente, fala pros seus camaradas ouvir também aqui. Exatamente. Outros ergastuados podem ser nossos ouvintes. Ergastulados. Beijinho, pessoal. Até tchau, mais. galera. Até o próximo programa. Faz direito. Faz direito, galera.